Vamos ler então o texto sagrado. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Que Deus há na terra? A mão de Deus. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo que é muito fácil, quando as coisas elas não estão muito bem colocadas ou elas não estão indo muito bem, a gente culpar logo o diabo. A gente sempre tem aquela síndrome de achar um culpado. De quem é a culpa? E isso não é coisa nova, isso não é novidade, isso é desde o Éden. Quando Eva pecou e Adão também pecou, quando Deus inquiriu a Adão, o que foi que aconteceu? Adão disse: só, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, Adão estava querendo até culpar Deus. Porque se a mulher foi Deus quem deu para ele, em outras palavras, Adão está dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse me dado essa abençoada aí, eu não tinha feito esse negócio que eu fiz, não. Aí a mulher vai e diz assim: não, Senhor, a culpa é da serpente, que ela me deu e eu comi. E a gente sempre quer arrumar um culpado para as coisas. E a gente vive essa época desse cristianismo louco, que a gente tem visto aí a toco de caixa por todos os lugares, e que quando as coisas estão dando errado, é a mão do Satanás, é o dedo do diabo. O diabo está metendo o rabo aqui no negócio. Então a gente começa logo tudo botar a culpa no diabo. E hoje, irmãos, quando nós olhamos para este texto de Deuteronômio, Deuteronômio era uma passagem, um momento de reflexão e de revisão de tudo aquilo que o povo havia passado ao longo da sua peregrinação, desde a sua saída do Egito até a entrada na terra prometida. Era Moisés passando a limpo os episódios e aquilo que havia passado com o povo no meio do deserto. E aí, quando chega aqui nesse tempo, se nós vermos os textos anteriores, nós vamos ver as vitórias do Senhor, nós vamos ver a maneira como Deus orientou a Moisés a distribuir as terras da Transjordânia, uma parte para cada um pedacinho para cada tribo, cada liderança tinha um espaço, tinha um território. E aqui, a partir do versículo 23, é uma oração que Moisés faz, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia para ele entrar nessa terra, porque pela desobediência que Moisés cometeu lá no passado, quando Deus disse a ele que só tocasse uma vez na rocha, que ela iria produzir água, e Moisés, irado com o povo, tocou 2 vezes na rocha, e aí o Senhor repreendeu e disse que por causa daquilo ali, ele não ia entrar mais na terra, porque ele havia desobedecido a Deus. E aí Moisés está aqui fazendo uma oração a Deus, e no versículo 24 ele fala uma coisa assim muito tremenda. Ele diz: Senhor, o Senhor mostrou para mim, ele estava falando do teu servo, era o servo Moisés. Senhor, o Senhor mostrou para mim grandeza, o Senhor mostrou para mim tantas coisas maravilhosas. Senhor, eu vi o mar se abrir como um paredão de cristal e o povo passar pé enxuto. Senhor, eu vi Faraó e o seu exército ser desbaratado naquelas águas. Senhor, eu vi o Senhor mandar todos os dias uma massinha que caía do céu para a gente fazer bolo e comer todos os dias. Eu vi o Senhor mandar carne cair do céu para nós. Eu vi quando o Senhor transformou água amarga em água potável que nós pudéssemos beber. Senhor, eu vi todos os dias a nuvem que nos dava sombra para caminharmos no deserto, naquele sol escaldante. Eu vi também, Senhor, a nuvem de fogo que todos os dias aquecia as terras frias do deserto noturno e nos iluminava quando nós precisávamos caminhar à noite. Senhor, eu vi tanta coisa.
Eu vi o Senhor expulsar nações inteiras. Eu vi o Senhor julgar com mão forte. Eu vi o Senhor fazer tanta coisa linda. Eu vi as tuas grandezas. E aí ele diz assim, ainda nessa mesma frase, e eu vi a tua poderosa mão. Eu vi a poderosa mão do Senhor, porque não há nenhum Deus no céu, não há nenhum Deus na terra que possa fazer o que o Senhor fez, porque o que o Senhor fez foram coisas poderosas. Eu vi a mão do Senhor. Evidentemente que isso aqui, irmãos, é uma condição antropomórfica. O que é isso? É dar à condição de Deus uma forma de homem. Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem cabeça. Mas para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, aquela visão de Moisés era as mãos de Deus, as poderosas mãos de Deus, fazendo as suas maravilhas. E como é que essa poderosa mão do Senhor se manifesta? Eu acho lindo que na trajetória da história bíblica, em várias partes, o Senhor se mostra de formas tremendas e exercendo de forma linda e maravilhosa a sua atuação na história, para que nós pudéssemos crer e compreender num Deus que tem mãos poderosas. Se nós folhearmos a Bíblia um pouco atrás, no livro do Êxodo, quando tudo começou na história de Moisés, quando Moisés se encontra lá no capítulo 3, com Deus no meio da sarça ardente. Lembram esse episódio que a Bíblia registra, que Moisés viu um arbusto pegando fogo? E aí aquilo chamou a atenção de Moisés, e a Bíblia afirma que Moisés foi até se aproximando daquele arbusto. E quando chegou lá, ele ouviu uma voz que disse assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. É santo o lugar que você está. E dali Deus começou a falar com Moisés. Ali foi um encontro real, um encontro verdadeiro. A mão do Senhor começa a se manifestar para nós num encontro real e pessoal de Deus para conosco. Nós só podemos reconhecer essa mão verdadeira de Deus se nós tivermos um encontro real e maravilhoso com Deus. E essa mão é uma mão forte que julga nações inteiras para dar a bênção ao seu povo. Quando o Senhor começou a conversar com Moisés, o Senhor disse: olha, Moisés, eu tenho um plano para você. Eu quero que você tire o meu povo lá da escravidão do Egito. Já haviam se passado 40 anos que Moisés havia fugido do Egito com medo de ser morto, porque ele havia assassinado um soldado egípcio. Ele estava lá pelas terras de Midian, pastorando ovelhas do seu sogro Jetro, quando o Senhor se revela para ele. E aí a Bíblia diz que Moisés resistiu ao chamado do Senhor, mas lá na frente, depois de Moisés ter dito tantas coisas acerca de que Faraó não ia deixar, o rei do Egito não vai deixar, ele é poderoso, o cara é forte, olha quantos carros de guerra tem aquele exército, olha quantos homens aparelhados estão ali, muitas armas, ele é poderoso, o Egito é a maior potência mundial. Senhor, não vai dar certo, mande outro. Aí o Senhor vai e fala para Moisés no versículo 19: eu sei, Moisés, que o Egito não vai deixar você sair com esse povo. Mas não vai ser você que vai tirar o povo de lá. Quem vai tirar o povo de lá é a minha mão forte. Eu vou tirar o meu povo de lá com a minha mão forte. E eu vou estender a minha mão e eu vou ferir o Egito e eu vou tirar o meu povo da escravidão, mas eu só quero usar você. A mão forte é minha, não é sua. O poder não é seu, Moisés, o poder é meu.
A força é minha, não é sua, Moisés. Quando a gente compreende isso, irmãos, a gente consegue enxergar a mão forte de Deus trabalhando nas nossas vidas. Há coisas que acontecem conosco que nós não conseguimos enxergar que aquilo é Deus fazendo. E a gente prefere colocar a culpa no Satanás. Mas a Bíblia afirma que aquele que está na mão do Senhor, ninguém pode arrebatá-la de lá. Aonde você está? Você está na mão do Senhor, amém? 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 Eu estou na mão do Senhor. E se eu estou na mão do Senhor, não vai ter Satanás do inferno que me tire de lá, porque eu estou seguro nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, pastor, então como é que o Senhor explica? Às vezes nós passarmos por coisas que nós não queríamos passar. Eu me lembro de Jó. Que homem, que personagem na Bíblia tenha sofrido mais do que Jó. Jó perdeu os seus filhos num dia só. Eu fico imaginando um velório coletivo. 10 filhos, genros e noras, 20 pessoas. Que tragédia! A mesma família. Imagine quantas pessoas choraram naqueles dias. Para acabar de completar, o cara ficou pobre de tudo. O cara não tinha mais nem 1 quilo de carne para fazer um guisado para ele. Porque todos os seus animais morreram numa chuva de saraiva, de pedra, de fogo. A sua plantação acabou tudo. E para acabar de completar, o cara ficou doente. Gravemente doente. Que ele se sentava assim no pó de cinza, porque era mais fresquinho. E a Bíblia diz que ele se coçava, que ele tinha que pegar a ponta de uns cacos de telha para se coçar. E quando ele se levantava do seu lugar, os pedaços de carne ficavam ali. Sofreu muito. Muita coisa. Mas olha o que é que ele disse aqui no capítulo 19 do seu livro. Capítulo 19 do livro de Jó. Versículo 21. Quando ele está falando aos seus amigos, respondendo a Bildade, ele disse: meus amigos, se compadeçam de mim, tenham piedade de mim, compadeçam-se de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Ele estava dizendo: olha, irmãos, meus amigos, todo esse meu sofrimento foi a mão de Deus. Que cara louco! Como é que você pode admitir que isso é Deus? Você está passando essa miséria inteira e você dizer que isso é Deus? Na concepção dos homens daquela época, eles tinham muito mais fé do que nós, porque eles acreditavam que o Senhor era que regia todas as coisas, e nada poderia fugir ao controle de Deus. Até mesmo as coisas que lhes eram ruins, eles diziam: isso foi Deus, porque eles acreditavam que eram do Senhor, e se eram do Senhor, era impossível que o mal os tocasse. E isso continua sendo verdade. Se somos do Senhor, o maligno não nos toca. Se estamos passando aflições pela vida, continua sendo a mão do Senhor que está fazendo. Mas nesse mesmo capítulo, lá no versículo 25, ele diz: olha, Deus me afligiu, Deus está permitindo que eu passe por toda essa situação difícil, mas eu sei de uma coisa que é verdadeira, é que o meu Redentor vive, e que no tempo do fim Ele vai se levantar, e Ele vai agir em meu favor e mudar a minha
sorte. Isso é a mão do Senhor, meus queridos irmãos. Ele tinha certeza de que a mão do Senhor estava com ele. Eu quero dizer para você essa noite, se está muito difícil, creia que Deus está nesse negócio. E que Ele vive. E que no tempo certo, Ele vai se levantar sobre a terra e vai resolver essa situação. Sabe, o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, ele disse assim, falando pela boca de Deus: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: olha, eu dirijo tudo aí, ó. Eu sei o que é que estou fazendo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E os meus pensamentos a vosso respeito são de paz, são de bem, não são pensamentos de mal. Mas o que está acontecendo é para você chegar no fim que você está desejando. A sua oração eu estou respondendo, mas eu tracei um caminho para você passar. Para que no final, quando você chegar lá, você vai dizer: isso foi a mão do Senhor quem fez. Não foi eu, não foi você, não será nenhum de nós, mas é a mão do Senhor que tem o controle de todas as coisas. E sabe mais, irmãos? A mão do Senhor faz coisas extraordinárias para aqueles que se humilham perante o Senhor. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e o versículo 6, é muito verdadeira, quando ela afirma assim: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno faça o quê? Vos exalte. Humilhai-vos. Irmão, você sabe o que é que essa palavra quer dizer no original dela? Essa palavra aqui, tem gente que pensa que ser humilde é ser pobre. Aquela pessoa que não tem nada, não tem onde morar, não tem onde comer, não tem onde vestir. Ah, fulano é bem humildezinha. Já ouviram essa expressão? Pobreza não tem nada a ver com humildade, porque tem muito pobre arrogante que não quer ser considerado. Então, não é isso. Agora, essa palavra aqui, humilhai-vos, no seu original grego, ela é uma expressão que dá a ideia de um servo que pega o avental, amarra no seu corpo e se apresenta diante do seu Senhor e diz: meu Senhor, eu estou aqui pronto para fazer o que o Senhor quiser. Eu sou o teu servo e o Senhor é o meu Senhor. O que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Independentemente do que seja, eu estou pronto a fazer a tua vontade. Então o que Pedro está dizendo aqui é simplesmente isso: irmãos, se apresentem como servos diante de Deus. Se apresentem como pessoas disponíveis para fazer a vontade de Deus, e vocês vão experimentar o extraordinário poder de Deus na vida de vocês. A mão de Deus opera para aqueles que se achegam para Ele com o coração contrito e disponível como servos diante do Senhor. A mão do Senhor nos surpreende. O salmista, no Salmo 31, versículo 15, ele diz: todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. Tudo da nossa vida está na mão do Senhor. É Ele quem nos guia. O salmista, no Salmo 139, ele disse: olha, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu me deito. O Senhor me cerca pela frente e por detrás.
pelo alto, por tudo quanto é lugar, o Senhor está me vendo, eu não posso fugir da tua presença. Ele disse: o Senhor, ó Senhor, é a tua mão que me guia. O salmista no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é que ele ia fazer? Eu não temerei. Por que ele não ia temer? Porque o Senhor, tu, Senhor, estás comigo. A mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor nos guia. A mão do Senhor não está encolhida para abençoar, disse o profeta Isaías. A mão do Senhor não está fechada. Será que ao final das nossas vidas nós poderemos orar como orou Moisés? Senhor, eu vi tantas maravilhas pelas tuas poderosas mãos. Senhor, hoje eu reconheço que até mesmo aquelas coisas que eu achava que o Senhor não estava lá, o Senhor estava. O Senhor fez coisas lindas. Os teus caminhos são retos e perfeitos. O Senhor é majestoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem uma mão forte. Queridos irmãos, eu não estou falando essa noite de qualquer pessoa. Eu estou falando do Deus que tem a mão forte e poderosa. Um Deus que cuida da gente. Um Deus que está olhando para a gente. Um Deus que está nos vendo todos os dias. E a sua mão é o que nos guia. Se nós nos colocarmos como servos prontos a agradá-lo, nós vamos viver as mais profundas e poderosas experiências com Deus. Nós vamos ver a mão do Senhor agir. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz: desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Em quem está posta a tua confiança? Quem é que guia a sua vida? Quais caminhos você tem trilhado? A arrogância, a autossuficiência. Eu queria que você pensasse que mesmo nas coisas ruins que te acontecem, Deus continua no controle delas. Ele continua agindo. E por fim, Ele vai se levantar, porque o Redentor vive. E é com mão forte, com braço forte, que o Senhor vai nos ajudar. Eu quero lhe encorajar a confiar mais em Deus, a dedicar-se mais a Ele. Coloque o seu avental de servo e diga: Senhor, eu estou aqui para te servir. Cuida de mim. Cuida dos meus temores, dos meus medos, das minhas aflições. Cuida daquilo que eu não posso fazer. Senhor, olha para mim. Me ajuda com a tua mão. Me faz enxergar, Senhor, que o Senhor está trabalhando mesmo nessa situação que eu acho que é o diabo fazendo, mas o que eu enxergo o Senhor fazendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. O Senhor está bem vivo e a sua mão continua
forte. Ele continua fazendo maravilhas. Moisés não conseguiu entrar na terra. Que triste, né? Ele não conseguiu entrar. Mas o Senhor o levou a um monte alto e mostrou para ele a terra. Ele não entrou, mas ele viu. Para que Deus mostrasse para ele que ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Não foi Moisés que levou o povo para a terra, foi Deus. É o Senhor que vai nos conduzir, é o Senhor que vai nos levar, e que ao final das nossas vidas nós digamos: Senhor, o Senhor me mostrou tamanha a tua grandeza, e o Senhor me mostrou a sua poderosa mão, e eu estou admirado com o que o Senhor fez, porque não há ninguém no céu e nem na terra que faça essas coisas como o Senhor fez. O Senhor tem feito coisas na sua vida, as quais você nem sabe que Ele fez, mas Ele tem feito. Hoje Ele está aqui e gostaria muito que você fizesse uma aliança com Ele. E essa aliança começa quando você abre o seu coração e entrega a sua vida para Ele.